Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para deixar uma palavra a todos os nossos amigos, nossos irmãos. E hoje eu queria meditar sobre a parábola do filho pródigo e trazer algumas questões relacionadas a essa parábola que tem tudo a ver com a graça, tem tudo a ver com a nova aliança, tem tudo a ver com Jesus ensinando os escribas e fariseus e até seus discípulos em relação ao grandioso amor de Deus. Essa parábola, ela é muito famosa, ela é muito pregada, né? Muitos pastores ministram, e o foco que eu sempre ouvi nessa parábola foi a questão do arrependimento do filho. Por quê? No sistema de lei, o arrependimento é tipo uma moeda de troca que é usada, né, para que as pessoas se voltem para uma mudança de comportamento, para uma mudança de atitudes. E não que o arrependimento seja uma coisa errada, mas o foco dessa parábola não é o arrependimento do filho, e sim o amor do pai. Na nova aliança, o Senhor Jesus está como Emanuel, como Deus conosco, trazendo para, primeiramente, o povo de Israel, depois as outras nações, as quais foram alcançadas pela pregação dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Nós temos então o Senhor Jesus aproximando Deus do povo, aproximando o Criador da criatura, aproximando o Pai do Filho. Ele ensinou esse nome para o povo de Israel, chamar Deus de Pai. E essa parábola, ela está lá em Lucas capítulo 15, eu queria ler só um verso para que a gente desse essa explanação. No verso 20, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, e também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. É incrível esse momento que o filho, uma coisa que a gente não observa, ele estava ali ensaiando um discurso para falar com o seu pai, desde que ele sentiu fome, porque a questão é a seguinte: ele não se arrependeu profundamente do que tinha feito em função de que ele tem algum mérito nisso, é bom, mas ele sentiu fome, ele viu o seu estado, a sua condição de miserável ali, tendo que cuidar de porcos, o pior trabalho para um judeu. E pior, desejando comer a comida dos porcos porque ele estava sendo muito maltratado. Então, você pode ministrar sobre isso falando do arrependimento desse jovem que também está presente, mas a coisa mais importante aqui é como esse pai recebe esse filho e como o amor desse pai é manifestado nessa hora em que uma pessoa deveria ser totalmente punida ou julgada, condenada. Aliás, ele poderia ter sido apedrejado pelo que ele fez, mas o pai corre até ele, o traz para dentro da sua tenda, ele o recebe como filho de novo, ele troca as vestes, ele põe um anel da confiança, ele põe sandálias novas nos pés e mais ainda faz uma festa quando ele recebe esse filho, dizendo que ele estava morto, que ele estava perdido, porque esse filho entendeu que ele estaria bem melhor se ele tivesse longe do pai, vivendo por si mesmo, vivendo a sua vida de acordo com o que ele achava ser melhor. E irmãos, o cair da graça é justamente quando o homem ele dá a sua atenção, ele então decide que ele é autônomo, suficiente e capaz para viver a sua própria vida. Não foi isso que Adão fez? Não foi isso que Eva fez? Né? No jardim lá, pela história que nós temos em Gênesis, o homem saindo debaixo da graça, saindo do favor e entrando no seu próprio caminho, o que resultou em maldição, em sofrimento e em morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele diz também nesse mesmo texto: mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
O homem sem Deus, o homem caminhando por si mesmo, ele chega a esse ponto que o filho pródigo chegou. Agora, ele é filho. Ele é filho e esse pai, ele o considera como filho e considera como um filho que foi resgatado. Assim é, então, o amor de Deus, o agir de Deus para com todos nós que somos pródigos. Aqueles que ainda não conheceram Jesus, muito mais, terão alegria, terão muitas bênçãos de poder conhecer esse Deus. E também isso se estende a nós que somos filhos, que já o conhecemos, porque durante o dia a gente às vezes sai debaixo da graça, sai debaixo do favor, sai debaixo da proteção e tomamos as nossas próprias decisões e de repente a gente se encontra numa situação onde não há suprimento, onde não há vida, onde não há nada que nós possamos aproveitar. E aí, então a gente volta aos pés do Senhor e nós sempre somos recebidos com amor. Agora, muito mais sendo filhos, né? Esse enfocar do arrependimento do filho aqui mais novo, né, ele faz com que ele seja o herói, ele seja o camarada que tem aí a primazia nessa história. E Jesus estava querendo exatamente enfocar o amor do Pai. Veja, eu publiquei ontem um versículo de João, onde fala que nisso consiste o amor, né? Na primeira carta de João, em que não que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro. Deus nos amou de maneira tremenda e poderosa e Ele demonstrou isso entregando o seu Filho. A nova aliança está totalmente fundamentada em quem Deus é e é por isso que Jesus encarnou, para mostrar o Deus verdadeiro. É incrível o texto de Hebreus no capítulo 1 dizendo que Ele é a exata expressão da glória de Deus. Jesus sai lá de dentro do templo, daquela estrutura religiosa, ele pouco foi ao templo, ele sai daquele lugar onde o sistema religioso achava que aprisionava Deus atrás daquela cortina de 40 centímetros e ele vai direto aos pecadores, aos publicanos, aos desvalidos, às pessoas que estavam ali envolvidas naquela multidão que ele foi acusado de ser amigo. Ele foi acusado de ser amigo de pecadores. Ele não era amigo de religiosos, ao contrário, os religiosos queriam matá-lo. Aqueles que acham que têm justiça própria, aqueles que acham que são santinhos, aqueles que acham que são os melhores, eles na verdade, eles acham que têm controle sobre Deus e acham que pode dizer quem é abençoado, quem não é, quem Deus gosta, quem Deus não gosta. E Jesus quebrou isso, Jesus mudou completamente esse sistema, trazendo ali uma realidade de um Deus próximo, de um Deus que resgata, um Deus que está pronto para receber até mesmo o pior dos pecadores. Esta é uma coisa complicada para nós entendermos, porque nós pensamos assim, então eu posso ser um pecador? Olha, o apóstolo Paulo, como eu já gravei num vídeo, ele diz na carta aos Romanos capítulo 6, de maneira nenhuma nós vamos viver de forma que desagrade um Deus tão bom como esse, um Deus tão amoroso. O fato é que no sistema de mérito religioso, você vai achando que você vai alcançando um score, né, que a gente chama, uma graduação onde você está melhor do que os outros. Mas não existe isso, porque todos nós somos totalmente dependentes da graça e do favor de Deus o tempo todo. Agora, nós temos também, com essa parábola, uma ideia do que Deus faz quando a gente se volta para Ele. Ele tem alegria. Todas as parábolas, como foi pregado nesse domingo aqui na nossa igreja, na Vereda da Graça, meu filho, o pastor Michel Loyola, pregou, essas parábolas, elas do capítulo 15, vão mostrar a alegria do Pai em receber de volta, em resgatar aquilo que se havia perdido. E foi isso que Jesus disse. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, né? Nós somos a pérola de grande valor, que Jesus deu tudo por nós. Não somos nós que damos tudo pela pérola de grande valor que é o Senhor Jesus, porque isso é bonito de dizer, mas parece que nós somos os heróis. E quantas vezes as pessoas chegam diante de Deus dizendo assim, Senhor, eu deixei tudo por amor de Ti.
O apóstolo Paulo deixa claro em Romanos, naquele hino maravilhoso, no capítulo 11, ele diz assim: quem deu primeiro a Deus para que possa exigir dele alguma coisa? Nós não somos os heróis, nós somos os agraciados, nós somos os favorecidos, nós somos aqueles que fomos resgatados por esse amor maravilhoso. A condenação, o ministério da condenação passou, diz o apóstolo Paulo. Agora nós estamos debaixo do ministério do Espírito, e no ministério do Espírito a glória é muito maior e não se desvanece. Aqueles que são teólogos, aqueles que são estudiosos da Bíblia, do grego, do hebraico, não tem como negar isso, que o ministério do Espírito é o ministério da nova aliança, é o ministério do Senhor Jesus resgatando aquilo que se havia perdido. Bom, o pecador, aquele que faz o que está errado, aquele que vive de qualquer jeito, a pessoa que não dá valor para as coisas de Deus, então ele é mais importante do que aquele que dá? De jeito nenhum, não é isso. Isso só pode surgir na nossa cabeça pensar isso porque a gente acha que nós estamos aqui contando ponto com Deus, que nós estamos crescendo no conceito de Deus em relação à caminhada cristã. Nós não estamos crescendo no conceito de Deus, nós estamos crescendo no aperfeiçoamento a chegar à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, e toda esta obra é feita pela palavra, pelo Espírito, e nós somos beneficiários disso. Nós somos beneficiários, nós não temos mérito. Quando nós fazemos o bem, nós acrescentamos alguma coisa ao sacrifício de Jesus na cruz? Você acha? Não. Se nós fazermos o que é errado, a gente tira o valor do que ele fez? De jeito nenhum. Então, o que ele fez está feito, é dádiva para as nossas vidas. E essa dádiva é que faz com que nós não sejamos os heróis, que nos arrependemos e um dia voltamos para o Senhor e Ele tem algum compromisso, conosco. Esse é o sistema religioso que fala que você tem que sacrificar, que você tem que fazer, que você tem que acontecer, que você precisa... Esses dias que eu tenho uma pregação de um pregador famoso do Brasil aí, dizendo que o sistema com Deus de você ter vitória é o sacrifício. Isso foi falado por muito tempo, isso é religiosidade. Todas as religiões cobram sacrifício. Nós vivemos daquele que sacrificou-se por nós. Ele se sacrificou pelos nossos para sermos abençoados. Ele levou sobre si os nossos pecados. O que nós fizermos depois disso é algum tipo de sacrifício? Não, é a resposta do amor a esse pai. Uma coisa que eu queria ressaltar desse filho, em contraste com o mais velho, que era certinho, que daí no caso aqui na parábola eram os fariseus, achando que eles tinham algum mérito diante do pai, mas não o considerando como pai. Veja, esse filho mais velho, ele era servo, mas não era filho. Esse filho mais novo é filho, deixou da casa e volta a ser filho, um filho servo, um filho que é amparado, socorrido por esse Deus maravilhoso. Olha, se em algum momento você se sentiu, aí está meu objetivo nessa mensagem hoje, sentiu que você não conseguiu alcançar, esse status, essa posição, esse lugar, na obra de Deus, na igreja, e você falou assim: olha, eu não consigo, e você se desviou, você saiu, você disse para você mesmo: eu não vou ser hipócrita de ficar lá, porque eu não consegui alcançar o lugar que aquele irmão tal alcançou, aquele presbítero, aquele pastor auxiliar, aquele pastor ou aquele apóstolo. Eu não consegui chegar nisso, então eu vou me afastar porque eu não tenho condições, eu não tenho em mim nenhuma coisa que possa se comparar ao grau de santidade deles. Olha, todos nós diante de Deus somos filhos e ainda imperfeitos, em busca do aperfeiçoamento. Volte para a casa do Pai, porque o Pai não está preocupado com a tua sujeira, Ele está preocupado em te limpar. Ele não vê você como você se vê. Se você estiver em Cristo, Ele vê Cristo em você. Você que já fez parte de uma comunidade, cresce no mundo uma ideia de que, por causa dessa aversão à religiosidade, que não precisa estar numa igreja. Isso não é verdade. Você precisa estar inserido numa comunidade. Essa comunidade de filhos de Deus, ela não é a placa, ela não é a denominação de uma igreja, mas procure uma comunidade onde você se sinta bem, que fale do amor de Deus.
e não fique levando você a uma corrida espiritual que você nunca vai conseguir alcançar. Muitos, inclusive, levam muito tempo nessa caminhada com Cristo, não é uma corrida, é uma caminhada, para entender muitas coisas. O fato é que você está salvo, você está debaixo da proteção do sangue de Cristo. Mas você que saiu, volte, venha fazer parte de uma comunidade onde a graça é ministrada, onde o favor imerecido é ministrado, onde você encontra um Deus que ama, que perdoa, que socorre, que dá a você as condições de você vencer. Eu sempre gosto de mencionar aquele momento da mulher que foi trazida para ser julgada por Jesus. Todo mundo diz assim, essa mulher, Jesus falou para ela no final, vai, não peques mais. É um sistema religioso, sempre focando no que nós temos que fazer, sempre focando em cobrar a pessoa para que não peque. Quem é que não peca? Quem é que não pecou mais depois que conheceu o Senhor Jesus? Eu pequei um monte de vezes, eu errei o alvo um monte de vezes. Agora, se essa palavra é assim e existe o resultado que muitos dizem, vai, não peques mais, senão você vai se encontrar numa situação dessa, é lógico que aquela mulher foi muito agradecida, viver uma nova vida, né? Porque ela recebeu uma coisa que não é mencionada nesse texto. Jesus, antes de dizer para ela, vai, não peques mais, Jesus disse, eu também não te condeno. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que abraçar esse Deus que não nos condena, mas que nos redime. E também sermos assim, graciosos, não condenarmos as pessoas, nós abraçarmos, nós resgatarmos pessoas, nós não julgarmos elas porque elas estão mais ou menos em pecado, porque nós todos nascemos em pecado e somos totalmente dependentes do favor, do perdão de Deus. Até o fim da nossa vida, por certo que nós vamos pecar muito, mas o sangue de Jesus já nos purificou e nos purifica na nossa consciência todos os dias. Olha, eu deixo esse apelo a você. Medite na parábola do filho pródigo e nessa parte, foque o Pai, foque o Deus que está sendo apresentado por Jesus aqui. Não é o Deus que passa pano no pecado. Deus não passa pano no pecado. A injustiça é injustiça, o pecado é pecado. O fato é que o amor desse Deus resgata os seus filhos. E ele, para resgatá-lo, para resgatar esses filhos, ele não deixou sem punição os nossos pecados todos, de antes, de agora e futuros. Ele jogou tudo em cima do seu próprio filho. O seu filho levou os nossos pecados. E é por isso que nós somos resgatados e mais do que vencedores, através desse amor grandioso. Eu quero orar por você que tem um filho que está desviado dos caminhos do Senhor Jesus, não de uma religião ou de uma denominação. Eu quero orar por você que um dia participou de uma comunidade e se decepcionou, você se decepcionou com julgamentos, com condenação, você não conseguiu alcançar, né, esse patamar que todos ali estavam querendo forçar você a ser uma coisa que você não era. Eu quero orar por você que desistiu da caminhada ou que você está parado. Eu sei que você tem Deus, que você crê em Deus, que você ora e fala com Deus, mas você precisa voltar para esse aprisco, você precisa voltar para os irmãos. E nós que conhecemos a graça, uma igreja que ministra sobre a graça, que é graça irrestrita, é graça superabundante, é superabundante essa graça, nós estamos prontos para te receber. Você precisa crer que esse Pai te ama e Ele está pronto para te trazer uma nova vida e uma vida de vitória. Deixa eu orar com você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que agora essa palavra alcance aqueles que estão cansados, que pararam no meio do caminho, que desistiram de caminhar porque se sentem julgados, condenados e sem forças para voltar para uma comunidade. Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam forças agora, que esse filho dessa mãe, desse pai que está chorando muitas vezes para que o seu filho retorne ao caminho da salvação, a caminhar contigo, embora eu creia que ele não está perdido, mas que esse pai agora possa ter a alegria de ver esse filho resgatado e amparado e com a sua mentalidade mudada em relação ao Deus verdadeiro, ao Deus que o Senhor Jesus representa, que é Deus também e que apresentou aos judeus e a todas as nações, o Deus que aproxima, que resgata, que sara, que limpa e que não condena, mas que resgata.
Senhor, abençoa essa mãe, esse pai, para que ele veja isso, esse homem, essa mulher, esse jovem que saiu da caminhada, que ele retorne como um pródigo, ele se sinta resgatado, ele se sinta abençoado e tenha forças para voltar, Senhor. Que ele tenha forças, porque esse é o problema de todos aqueles que saem, eles quase não têm forças para voltar, que os demônios caiam por terra, que as ciladas do inferno caiam por terra, que as algemas do diabo caiam por terra e eles retornem para a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você creia nesse Deus que é amparo, que é resgate, que é sustento para as nossas vidas.